Boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Eliane? Tudo bom? Ótimo. Ana Clara. Estamos indo. Agora a gente está tomando metformina. Claro, fiquei com inveja da minha amiga aí. Sim. É o emocional. É um remedinho de diabetes, é um de pressão, e assim a gente vai. Agora vamos cortar algumas coisinhas por aí. Exatamente, é assim. Tem que ser, né? Tô vendo feijoada aí. Ele veio comer um biscoitinho. Dona Clara, tá boa? Tá. Vou virar. Tudo bem. Oi, Dona Clara, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Deus abençoe. Vamos lá. Cadê o povo? Não chegou ainda, hein? Mas tá calor, né? Tá bem quente mesmo, Marli. É o calor. É. Às 18 horas que a gente faz. Dá um minutinho. Não estou vendo nenhuma pessoa aqui pedindo para entrar. Opa. Lu aí. Oi, Lu. Oi! Nossa, cheguei agora, graças a Deus deu tempo. Eu cheguei faz 5 minutos. Eu saí, eu falei, vim correndo. Eu também. Ainda passei um papel higiênico no rosto, que estava molhado. Vamos lá. A prece inicial era para ser do Marcelo, mas ele não está. A Lucélia faz o Evangelho. Eu, o Livro dos Espíritos. A Fernanda faz as vibrações. A Eliane, as vibrações especiais e o Pedro, a final. Você quer que eu faça a prece inicial? Por favor, Maria. Eu posso fazer também. Tá. Eu faço ou você faz, Lu? Não sei. É que eu estou sem tarefa. Então você faz, Marli. Você faz, então. Então tá. Então vamos nos conectando, né, com o bem maior, esvaziando nossas mentes, silenciando nossos corações. Vamos conectar com Deus, agradecer a Ele por estarmos mais uma vez aqui, presente, em nome dEle. Agradecer ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelo Evangelho de luz. Agradecer a espiritualidade amiga, presente. Agradecer àqueles também que, por livre e espontânea vontade, vieram participar da reunião. Agradecer nosso mentor individual, agradecendo muito por ele nos acompanhar nessa nossa jornada. E assim damos continuidade, né, aos estudos de hoje, às vibrações de hoje, que elas sejam feitas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, que nós possamos, acima de tudo, né, compreender a doutrina evangélica e trazer ela para a nossa prática diária. Que assim seja. Assim, damos início ao evangelho de hoje com a nossa irmã Lu.
Assim seja. É, a transmissão do pensamento, né? Número 9. A prece é uma invocação. Por ela, nós pomos em relação mental com o ser a que nós dirigimos. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. A prece dirigida a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O que eu entendi é que a prece, quando a gente reza, a gente está se ligando a Deus, né? E a prece, a gente pode rezar para nós e para as pessoas, que às vezes a gente fala assim, eu não posso fazer nada para os nossos irmãos, para o outro. Pode sim, uma prece. Uma prece eu acho que é muito, mesmo se ele não fica sabendo. É isso? Vocês querem falar mais alguma coisa? A prece, ela é uma transmissão de energia, né? Então, aquilo que você faz pelo outro, se ele tiver apto para receber, ok. Se ele não tiver, ele não vai receber, mas você fez a sua parte, né? Quer comentar alguma coisa, Marli, Eliane? Não, o Carlos já falou isso. Se tiver Eu apto, acho que a prece é uma das maiores caridades que a gente pode fazer. Eu também acho. E é uma caridade em silêncio, né? Que o outro nem fica sabendo. Sim, não precisa. É aquela caridade que ninguém precisa ficar sabendo, nem mesmo a pessoa. Capítulo 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento se eleve a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois o veículo do pensamento, como o ar, é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Essa explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensível os seus efeitos. Ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva,
nem por isso está menos sujeito à vontade de Deus. Juiz supremo em todas as coisas é o único que pode dar eficácia à sua ação. Vai até no 11, né? Vai até o 11, isso mesmo. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Quando ele se afastou, e assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias. Uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não conseguiu a cura. Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Porque tem gente que só lembra de rezar quando as coisas não vão bem, né? Quando fica doente, quando as coisas não vão bem. Aí reza. Eu acho que pelo fato de eu... Bom, eu sou filha de evangélicos, né? Então, em casa, nós tínhamos o hábito de rezar, assim, na hora do almoço, agradecer, na hora da janta, agradecer, à noite, minha mãe fazia oração todos os dias. Então, assim, também é um hábito familiar, cultural, né? Que a gente vem rezando sempre. Mas eu sempre agradeci minha mãe por isso, por ensinar a gente a orar todos os dias, né? Agora é o Carlos, vou deixar para ele explicar. Não, sabe o que acontece? Você acabou de falar que você tem o hábito por conta de ter aprendido antes de casa. Uma grande boa forma que a gente tem, nós espíritas, é através do Evangelho no Lar. Porque ali você inicia com uma prece, depois você tem uma vibração para todos, e depois tem a prece final. Por quê? Nós precisamos, como diz o item 11 aqui, a gente precisa aprender a fazer essas preces antes das coisas acontecerem. E não é só pedido. Eu vou pedir. A gente tem muito pedido. A gente tem que agradecer. A gente tem que louvar a Deus. Esse aprendizado. Ele fala aqui na questão da doença, no item 11. Eu espero a coisa acontecer para eu fazer a oração. Nós vivemos num mundo de expiação de provas. E tudo, a gente já ouviu isso inúmeras vezes, né? Tudo que é gostoso faz mal para a saúde. É o excesso do açúcar, é o excesso do sal. Eu sou sola, eu gosto de todo e qualquer tipo de doce. E antes das minhas meninas aqui terem diabetes, eu comia de tudo que tinha de doce. Agora eu não como mais. Para mim está ajudando, para elas teve que primeiro passar pelo problema. Então, a gente precisa aprender com isso. Tem uma dificuldade, tem uma dor, nós vamos orar. Mas será que a gente não poderia começar a pensar na nossa vida, nas nossas orações, nas nossas vibrações, antes do problema acontecer? Por quê? A gente espera a enchente levar os móveis para depois as pessoas devem ter mudado dessa casa, né? Que é um lugar que corria risco de enchente. Então, eu preciso pensar mais nas coisas antes delas acontecerem. Mas eu entendo. Eu falei de enchente, eu me lembro quando eu era bem garotão, em 83, teve um em Catanduva que foi enorme. Tinha um rapaz que trabalhava no Banespa, eu era guarda-mirim no Banespa. O guardinha, você não vai me ajudar em casa? Porque a coisa foi feia. O nome dele era Jesus. Ele tinha sido transferido de Novo Horizonte.
Rapaz, o que aconteceu na casa daquele rapaz? Criança pequena, a gente levantou tudo, perto de geladeira, perto de cama. Então, olha o que aconteceu, Às vezes nem pegou ainda. às vezes nem pagou. A Então, quer prestar. dizer, às vezes a gente sabe que a gente vai morar num lugar, e eu não estou dizendo que não deva, porque às vezes a gente não tem condição de morar em outro. O cara que mora nos barrancos lá do Rio de Janeiro, às vezes não tem escolha. Ele vai cair lá do barranco, porque não tem escolha. Mas se eu tiver a condição de escolher, eu escolho um lugar mais seguro. Porque senão nós vamos viver perigosamente sempre. Isso na saúde, isso na saúde financeira, isso no trabalho, isso na moradia, na segurança. A gente precisa. A oração ela é fundamental. E como ele fala aqui, né, é uma transmissão de pensamento. Como o Aurélio falou, e vocês também falaram, é a melhor forma de caridade. A prece. Você não precisa fazer nada. Você não precisa sair de casa. Você não precisa de dinheiro. Basta que você fique em silêncio e consiga transmitir o seu pensamento para aquilo que você quer. Algo mais? Como diz aí, a gente é os pidões. Nós adoramos pedir, mas depois esquecemos de passar agradecendo. Então, que a gente também aprenda não só pedir, porque ela, como no começo fala, né, para pedir, para agradecer, que a gente passa depois agradecendo. E um detalhe que eu acho muito importante colocar, que aconteceu recentemente comigo, né? Eu passei a dedicar as minhas orações, em especial ao Parma. Mas eu esqueci de mim. Também. Então, eu esqueci de dizer, falar para Deus, Senhor, me fortaleça, né? E, se eu tiver em prova, se eu tiver em expiação, não importa. Me fortaleça, me conduz, faça com que o meu emocional fique mais estabilizado. Não, eu larguei de mim e me dediquei totalmente. O resultado veio agora. É. Porque, infelizmente, eu tenho o hábito de fazer exame de sangue todo mês de dezembro. Isso é rotina da minha vida, né? Então, veio agora o resultado. O ano passado eu não tinha nada, esse ano tem alguma coisa. Mas vai passar, eu sei que vai passar. Tudo direitinho vai passar. Então, assim, então, quando nós orarmos, eu acho que nós devemos primeiro pedir para nós mesmos. Não é egoísmo, não. O ensinamento de Jesus. Isso não é egoísmo. Não. Eu tive por prova minha mesmo, né? Dedicar-se tanto ao outro, esquecer-se de si. Então, assim, amar, né? O Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu esqueci de me amar. Exato. Passei a amar ao próximo. Então, o que não poderia ter acontecido. Mesmo nós sempre tá batendo essa tecla, né, Carlos? Uhum. Eu caí nessa situação. Então, assim, aquele orar e vigiar sempre. Então, quando eu vi o diagnóstico, eu falei, peraí, calma aí, o que foi que eu fiz? Porque a gente vai responder o que a gente fez para a gente, não pelo outro. A gente vai falar, eu ajudei fulano, aí vai falar, e por você? Isso. O que eu fiz para você? Exatamente. É realmente isso, Lucélia. É igual Pela gente. leitura, é igual leitura, né? Como diz o Sidney Paroni, ele falou, às vezes a gente lê tanta coisa sobre o céu, sobre a espiritualidade, mas a gente esquece de ler outros livros também, como Nietzsche, Freud, sei lá, outros livros. Então, chega lá, você sabe muito sobre o plano, mas você não sabe nada sobre a Terra. Então, assim,
é todo conhecimento, né, o Carlos? Saber quem é o Rubens Alves, Mineirinho, Boa Esperança. Você não precisa decorar as coisas, nada, não precisa conhecer, ler um livrinho aqui, outro ali, é importante. Isso. Então, o Sidney Paroni, ele era espírita, né? Eu falei para achar para vocês dele. Então, ele falava, gente, vocês ficam lendo muito sobre os, né? Mas precisa ler todos os tipos de livros que possam agregar. Platão, filosofia, sociologia, que são livros que agregam o espiritismo, né? E às vezes a gente esquece de fazer isso, né? Sim. Como eu me esqueci de mim. Não, mas agora vou ficar bem, eu vou ficar bem. Já estou Com certeza. Às vezes a gente precisa de uma balançada para poder se cuidar e colocar a gente em primeiro lugar. Precisa mesmo. Mas aprender, né? Nós estamos aqui em aprendizado. Mas vamos parar por hoje o Evangelho, então? O Evangelho é o para no 11, a partir da Então, tá. Gratidão, viu, Lu? Eu que agradeço de você me ajudar. Opa, estamos tudo junto aqui, aprendendo. O Livro dos Espíritos é a questão 829. Vamos falar hoje sobre escravidão. Todo mundo nela? Sim. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso. Como, pouco a pouco, desaparecerão todos os abusos. Aí tem um comentário de Kardec. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Bom, abre um parênteses aqui, nós não podemos esquecer que este livro é de 1857. Então, naquela época ainda tínhamos escravidão. Agora, hoje nós não temos mais. E aqui nessa resposta já diz: quando que você sujeita um homem a outro, é contra a lei de Deus. Então, não pode deixar o indígena, ele é menor, o preto é menor. Não, somos todos filhos de Deus da mesma forma, e todos estamos em evolução. Quando Jesus diz, você pode fazer o que eu faço e muito mais, não era naquele momento que ele falou. Então hoje, mesmo que seja João Batista, pode ser igual a Jesus? Naquela época, não. A gente já estava gatinhando. Então, imagina nós lá atrás, nessa época aí, como é que a gente estava longe. Só que ele disse que pode. Então, o que nós temos que fazer? Como a gente já falou várias vezes aqui no nosso estudo, o nosso objetivo é a perfeição. Mas quais pequenas metas no dia a dia eu vou colocar para me tornar isso? E se eu colocar que eu quero ser Jesus, a minha meta para amanhã, eu vou me frustrar, não vou conseguir. Nós precisamos não nos calar. A escravidão é errada. Faz o quê? Uns 4 anos, 3 anos, nós vamos dizer que lá no Sul estava tendo trabalho trabalho análogo à escravidão. Está certo isso? Não. Mas a pessoa aceitou trabalhar por isso. Ela aceitou porque ela precisa sobreviver. Mas isso não significa ter que me calar. Se eu sei que está errado, eu tenho que fazer com que isso saia. Deixe de existir. Isso nós precisamos fazer. E menos tempo ainda, há mais tempo ainda, isso eu eu trabalhava em Monte Alto, e na região, Sertãozinho ali, tem muita usina. Então, lá não tinha empresas, usinas, tendo gente dormindo, em 2, 3 beliches, tinha 10, 12 pessoas. Como assim?
Isso não pode. Então, nós precisamos estar atentos ao que acontece à nossa volta. Às vezes a gente pensa lá do sul e está acontecendo aqui em Cubi, está acontecendo em Vargem, está acontecendo em Casa Branca. Então, nós precisamos tomar cuidado. A gente sabendo que tem esse tipo de coisa, não, ele aceitou, como é que o pessoal costuma dizer, principalmente no meio espírita, ele tem que passar por isso. Plano reencarnatório. Não tem, não. Nós não podemos nos calar. Senão a gente está sendo conivente com a situação. É que a gente não pode ser conivente com um tipo de coisa dessa mais. Exatamente. E não muitos anos atrás, aqui em Casa Branca, aconteceu isso, viu? Em vários locais. Só que o menino conseguiu fugir e ligar para a polícia. Por sinal, era o Parma que estava de plantão, e o Parma foi lá, né? Então, assim, e realmente a situação era precária. Quer dizer, foi escoltar os meninos para tirar de lá, né? Uhum. Pois eles iam ver negócio de acertos. Mas não aconteceu aqui? Aconteceu sim. Sim, exatamente. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas eu acho uma coisa simples que acontece, que não deveria acontecer, que é trabalhar sem registro, sem registrar. Eu acho errado também. Porque quando eu trabalhei, quando eu era moça, eu trabalhei 7 anos num lugar e fui registrada só 3 anos. Então, eu acho, aí eu estava pensando, eu falo, isso não está certo, né? A pessoa trabalha e não é registrada. Não sei se eu estou falando alguma coisa. Mas você não recorreu? Não, mas eu digo assim, eu citei para dar um exemplo, mas assim, muita gente trabalha sem registro. Eu acho errado. Isso também não é errado? Trabalho sem registro. Tem trabalho que na carteira você ganha 1.000, ele te paga 1.000 por fora. Então, Tem um monte de coisa que é tudo irregular. Então, tem um monte de coisa assim que não é tão grave, mas que não é considerado grave, mas é Se errado. você não se sujeitar a trabalhar desse jeito, você não tem emprego. Aí vem outro se sujeita. Então, nós vivemos esse problema. Tinha diminuído muito, mas de uns 8 anos para cá, 2017 para cá, as coisas aumentaram bastante de novo. Lei trabalhista não pode afrouxar. Afrouxou, vira problema. Então, eu me lembro, quando eu era criança, que eu ouvi muito disso. Trabalho sem registro. Eu nunca não. Quando eu trabalhei no Banespa, eu era guarda-mirim, era sem registro. O Banespa era só concursado. Mas meu primeiro emprego registrado, de lá para cá, de 1983 para frente, eu nunca trabalhei sem registro. Vai ser muito raro ter esse tipo de coisa. Mas ainda tem muita gente, viu, que trabalha sem registro. Tem sim. De uns 2 anos para cá, houve uma flexibilização muito feia da CLT, sabe? Eles contratam você trimestralmente. Então, durante 3 meses sem emprego, você renova o contrato, renova o contrato, renova o contrato, mas na carteira não tem nada. É complicado. É complicado. 830. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir o uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para o compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas, nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural. Mas, desde que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas.
Ou seja, durante o tempo que a minha consciência não é suficientemente capaz de entender que ele é o meu irmão e eu estou dentro da lei, tá bom, ok. Mas a partir do momento, então, olha só, a partir do momento que eu tenho as leis de Cristo por dentro, que eu começo a entender como funciona, e eu sei que ele é meu irmão, se eu uso, é diferente. Então, tudo está na consciência. Percebe que a gente fala sempre isso? Enquanto você está fazendo errado, mas não tem consciência de que é errado, e ainda tem uma lei que te respalda, concorda? A lei diz que você podia ter escravo. Você está de acordo com a lei humana. A partir do momento que você descobre isso, não, isso é errado, ele é meu irmão, ele deveria estar junto comigo. Agora não tem mais desculpa de você não saber. A sua consciência já sabe que aquilo é errado. Então está errado. A partir do momento que você contrata uma pessoa, porque é moda, todo mundo contrata para pagar uma parte do salário registrado, outra não, ou contrato sem registro. A partir do momento que você descobre que isso é errado, que a pessoa tem que ter dignidade, você tem que registrar essa pessoa. Você tem que fazer porque você já sabe que é errado. Então, nós precisamos sempre pensar nisso. Na nossa consciência. Aquilo que está acontecendo, eu sei que é errado, então eu vou ser culpado. É a famosa intenção. Exatamente. É a intenção. Tudo está na intenção. Às vezes a gente não faz alguma coisa, nossa, foi sem querer, eu não tive a intenção. Foi sem querer, eu não tive a intenção, eu errei. Falei o que não queria falar, ou cometi uma falha. Beleza, eu não tive a intenção de cometê-la. Agora, se eu cometi um mal contra o meu irmão, sabendo que estava errado e eu quis fazer, posso pedir 1000 desculpas. Mas eu cometi um erro sabendo que era errado. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Sim, para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga, considerando-se de sangue mais puro. Sensatos, não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser o menos puro, mas o espírito. Mais ou menos puro, não é o sangue, é o espírito. Então, o que acontece? Isso a gente vê ainda hoje, talvez em menor grau. Não se julga o livro pela capa, a gente não fala isso? Ah, aquela pessoa não sabe nada, que isso? Olha lá, o jeito que se veste. Eu lembro que eu estava estudando, fazendo técnico de contabilidade, um colega chegou e falou assim, gente, eu fui carona com um cara na pista, eu achei ele um maltrapilho. Aí outro amigo deu carona, e ele é um dos caras mais ricos da região. Só que ele estava mal vestido de propósito, ele não anda bem vestido. Ele ser roubado. Então, quer dizer, é julgar o livro pela capa. Ele não deu a carona porque ele achou que esse cara vai me assaltar aqui, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora daqui. Aí o amigo deu a carona e veio conversando e descobriu quem era o cara. Então, e a gente olha e vê. Não, tem medo disso aí está mal vestido. É gente que não é boa. Olha lá, barbudo, todo ali, com a calça de fora. Não. Tudo sujo. Então, é o que a gente vê. Se a gente passar na rua e ver alguém sentado numa calçada, na sarjeta, a gente fala, tá bêbado. Pode estar ali passando mal. Precisamos de ajuda. Aí, se nós elevamos o pensamento, ali não está bem, deve estar bêbado, mas vamos mandar uma oração, uma vibração para ele aqui, para ver se ele atua, ainda está errando menos, né? Mas é o nosso fundamento. A gente tem, e às vezes, por medo. Eu, principalmente no caso das mulheres, eu vou parar perto desse cara aí, me ataca aqui, o que eu faço? Então,
é muito complicado, mas a gente precisa, pelo menos, como a gente aprendeu no Evangelho agora há pouco, pelo menos na vibração, pelo menos na energia que a gente transmite para essas pessoas, que elas recebam coisas boas. Se elas forem bem, ótimo. Se elas não forem, elas vão ficar se amolecendo. Você eu não sei, mas a Lu deve conhecer. O Ale Correia, Alexandre Correia, Alex Correia, Ale Correia. Ali, O dono da Prudente Moraes, da Fazenda Prudente Moraes. A Prudente Moraes, ela começa em Aguaí e termina em Pirassununga. Fora essa fazenda aqui, outras que tem por aqui, ele tem mais 4 no Mato Grosso. É considerado o cara mais rico de Casa Branca. Se você viu ali na rua, você não fala que ele é o cara mais rico de Casa Branca. O cara te dá a mão, te cumprimenta. Oi, como é que você tá? Você tá bem? Aquele toque caipirês mesmo, sabe? Uhum. Você não fala que é o dono da Prudente do Morro. Você não fala que o cara tem 4 fazendas. Então, assim, você não fala que é o cara mais rico de Casa Branca. De jeito nenhum. Ele não aparece em lugar nenhum. Entendeu? Então, ele é de boa. Eu mesmo não sabia que ele era o cara mais rico e ele comprava sorvete em mim. Ele comprava, o cara pagava em dinheiro, tudo bem, né? Exatamente. Eu falava para minha mãe, mas teu cliente é o homem mais rico de casamento. Eu falei, vê lá, né? Não, eu julguei pela capa. Mas A gente gosta de julgar pela capa. A gente comete esses erros ainda. Vamos encerrar, então. 832. Há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar, e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois, seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. É o negócio, né? Cuida muito bem, mas deixa ele aqui comigo. Lá fora é perigo para ele. É um perigo para ele lá fora, ou eu que não quero deixar ele sair porque ele está fazendo serviço para mim? Vamos lá no que você falou, Marli. É a intenção. Da boca para fora, ele faz de tudo. Ele não deixa faltar, ele deixa todo mundo trabalhando direitinho, tudo com equipamento. Só que assim, não deixa ele sair, não, porque vai que ele sai e gosta lá de fora, eu perco ele aqui. Então, não é bom, não é bom porque ele é bom. Ele tem interesse em manter. Lá no Evangelho, lá no início, fala, né? Pessoas mornas, né? Ou você é frio ou você é quente, mas não dá para ser, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Obrigada, viu, Carlos, pela... Obrigado a vocês. Agora, seria a Fernanda, né? As vibrações seriam da Fernanda, e a Fernanda não entrou. Você quer fazer, Lu? A Irene falou que faz as duas. Ela faz as vibrações especiais. Quem pode fazer a prece de encerramento? Quiser, eu faço. Se a Lu quiser fazer, pode fazer, a Lu. Faz a Lu. Eu já fiz a inicial, você faz a se final. quiser fazer, pode fazer, Marli. Não, fica à vontade, Lu. Então tá. Então vamos lá. Então vamos encerrar. Então, vamos vibrar especiais e depois encerrar. Então, vamos neste momento, vamos nos concentrar. Vamos nos conectar com os amigos espirituais que estão conosco, que estão em nossos lares.
E vamos vibrar. Vamos vibrar pela paz na Terra. Que um raio da nossa paz possa tocar os corações dos governantes de todos os países que se encontram em guerra. Vibramos pela paz, vibramos pelo amor, que percorram todos o nosso planeta, o mais longe que a espiritualidade conseguir levar. E vamos, neste momento, pedir pelo Brasil, que o nosso Brasil sejam protegido, sejam levar as nossas vibrações, cheguem a todo o nosso Brasil e cheguem também até Portugal, onde se encontra a nossa irmã Conceição. Vibramos luz, pedimos pela nossa cidade. E vamos pedir também por todos os irmãos que neste momento se encontram nos hospitais, em qualquer parte do nosso planeta, onde tiver um irmão neste momento em hospital, que um raio de saúde, de vibração de saúde, possam chegar até eles. E vibramos por aqueles irmãos que se encontram, por aqueles idosos que se encontram em asilos, abrigos, casas de repouso. Um abraço bem carinhoso a esses irmãos. Vamos vibrar também pelas nossas crianças que estão em creches, em orfanatos, que as vibrações cheguem até eles. Vamos pedir por aqueles irmãos moradores de rua que não têm um lar para voltar, em qualquer parte do nosso planeta, em especial aqui no Brasil, aqueles irmãos que estão ao relento, com esse sol escaldante, mas não têm um local para ficar. Independente de suas condições e o porquê que estão nesses locais, vamos pedir por eles. Vamos pedir por aqueles irmãos que neste momento se encontram enraigados no vício, que eles possam ter força para sair, para continuar neste momento, lutando para não ter mais o vício, que sejam eles os vícios lícitos ou ilícitos. Vibração de amor e paz. Vibramos por aqueles irmãos que neste momento se encontram em depressão. Que eles sejam abraçados bem forte pelas nossas vibrações. Irmãos que estão neste momento pensando em suicídio, muita luz e muita paz a esses irmãos. Que eles possam receber as nossas vibrações e os nossos abraços. Pedimos também por aqueles irmãos que se encontram nas cadeias penitenciárias, luz e paz a esses irmãos. E vamos pedir por todos nós que estamos aqui reunidos. Vamos pedir para os nossos familiares. Pensamos em nossos familiares neste momento. E que as vibrações cheguem até eles. Pedimos também por aqueles irmãos que não conseguiram participar das nossas vibrações e do nosso estudo de hoje. Que eles também sejam abraçados, sejam levados bálsamo para aliviar as dores. Muita luz a todos nós que formamos o grupo de estudo espírita Francisco de Assis. E vamos agora pedir pela nossa lista dos assistidos, aos irmãos encarnados, onde eles estiverem, que as nossas vibrações e os bálsamos possam chegar.
possam ser derramados sobre eles, que eles possam ter o ânimo necessário através das nossas vibrações. Aqueles irmãos desencarnados da nossa lista dos assistidos, que eles possam, neste momento, receber a luz para, através da nossa luz, eles continuarem a sua caminhada espiritual. Aqueles irmãos que ainda não foram socorridos na espiritualidade, que eles possam, neste momento, receber a visita dos amigos socorristas e que possam ser esclarecidos nos momentos das dificuldades que estão vivendo neste momento. Muita luz e paz a todos. E vamos pedir a fluidificação das nossas águas. Que a espiritualidade amiga possa fluidificar as nossas águas. Possa, através dos fluidos espirituais, derramar o remédio necessário nas águas, dando o bálsamo para aliviar as dores físicas, morais ou espirituais. E assim seja. E vamos continuando através das nossas vibrações, vamos continuando ficando ainda conectado com os amigos espirituais e vamos pedir por esses irmãos que estão na nossa lista de vibração especiais. Esses irmãos que estão precisando um pouco mais de vibração, que nós possamos enviar toda a luz através da espiritualidade. Pedimos por Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Evânia Cecília Dourador, Lenilde Piotini Brandão, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, José Aparecido Cavelanha, José Roberto Fortini, Cari Lerantovski, Luiz Antônio Vilas Boa, Maria Aparecida Tomé, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Tami Mofa e William Abinagim. Toda luz, todo o amparo da espiritualidade a esses irmãos. Que assim seja. Que assim seja. E assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, e que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações, e que tenhamos uma semana abençoada, e que coloquemos em prática tudo o que aprendemos hoje. Que assim seja. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.
feijoada vai se despedir, ó. Vamos ver. Dá uma volta lá fora e resolveu voltar. Né, Pedrão? Tô, tá de boa. Tchau, tchau. Tudo jóia? Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, Lu. Vamos lá, então. Vamos lá. Na Clara, beijo. Beijo. Um abraço Até quarta, se a Deus quiser. todos. Até quarta, Até se Deus quarta, quiser. se Deus quiser. Se Deus Ah. quiser. Beijos a todos. Abraço. Abraço. Acho que a gente tinha avisado depois desse último, nessa